Sérgio olhava pela janela, nervoso. A paisagem litorânea passava depressa demais para seu gosto, enquanto Beatriz, ao volante, mantinha uma mão firme na direção e a outra descansando sobre a barriga. Ele não gostava de quando ela dirigia daquele jeito. "Bia, você podia, por favor, diminuir a velocidade?" disse ele, tentando manter a calma na voz. Beatriz riu suavemente, seus olhos fixos na estrada, mas seu tom brincalhão refletia a leveza que sempre a acompanhava. "Relaxa, Sérgio. Não tem ninguém na estrada. A gente vai chegar mais rápido assim." Sérgio suspirou, segurando com força o assento ao seu lado. Ele conhecia aquela teimosia de Beatriz. Era parte do que a fazia única. Mas naquele momento ele só conseguia pensar no bebê que crescia dentro dela. "Não é sobre a gente chegar mais rápido, Bia. É sobre você e o bebê. Só, por favor, mais devagar." Beatriz então levou a mão até a barriga, afagando-a com um sorriso. Era o primeiro filho deles. Uma alegria que havia chegado depois de anos de tentativas e frustrações. Agora que estavam tão perto de realizar o sonho da maternidade e paternidade, Sérgio só queria que tudo fosse perfeito. "Eu sei, amor. Tá tudo bem", respondeu ela, ainda mantendo a mesma velocidade. Os dois haviam alugado uma casa na praia para aquele final de semana. Era um merecido descanso para Sérgio, que trabalhava exaustivamente nos últimos meses. Tudo o que ele queria era um momento de paz, longe da correria da cidade e do estresse do trabalho. Mas naquele instante, a paz parecia mais distante do que nunca, enquanto Beatriz continuava dirigindo de maneira imprudente. Ao avistar um carro à frente, Beatriz começou a se impacientar. O veículo seguia a uma velocidade moderada, dentro dos limites da rodovia, mas para ela parecia lento demais. "Vou passar esse cara. Ele está muito devagar." Sérgio, já antecipando o que estava prestes a acontecer, levantou a mão em protesto. "Bia, não! Não faz ultrapassagem, é perigoso. A estrada está cheia de curvas." Ela bufou, ignorando o alerta dele. "Tem quase ninguém na estrada, Sérgio. Vai ser rapidinho." Antes que Sérgio pudesse argumentar mais, Beatriz acelerou, desviando para a pista contrária para realizar a ultrapassagem. Foi quando um farol enorme surgiu de repente no horizonte. Um caminhão vinha na direção deles, rápido demais. Sérgio sentiu o sangue gelar. "Beatriz, cuidado!" Ela puxou o volante bruscamente para evitar a colisão, desviando do caminhão por uma margem mínima. O carro balançou violentamente, e em meio à manobra descontrolada, o carro que eles tentavam ultrapassar foi atingido na lateral e saiu da estrada. Sérgio virou a cabeça para trás e viu o outro veículo cair pela ribanceira e capotar várias vezes antes de desaparecer de vista. "Meu Deus! O que você fez?" Sérgio gritou, sem acreditar no que acabara de acontecer. Beatriz, ainda segurando o volante com força, estava paralisada. Seus lábios tremiam e os olhos se encheram de lágrimas, mas ela não conseguia falar. O carro deles havia parado no acostamento, milagrosamente sem nenhum dano sério, mas o estrago já estava feito. Sem perder tempo, Sérgio abriu a porta e correu em direção à ribanceira. "Eu vou ajudar! Chama uma ambulância, Beatriz!" Ele desceu rapidamente, escorregando na terra solta até alcançar o carro capotado. O veículo estava de cabeça para baixo, com as rodas ainda girando lentamente. Dentro, havia um homem, preso no cinto de segurança, imóvel. Sérgio tentou abrir a porta, mas estava travada. Ele se abaixou e olhou pela janela quebrada. "Senhor, você me ouve?" O homem não respondeu. Sérgio puxou o cinto de segurança, tentando tirá-lo de lá, mas o corpo não se mexia. O medo começou a tomar conta dele. "Por favor, fique comigo, não faça isso." Foi então que ele percebeu que o homem não estava respirando. O peito dele estava imóvel e havia um filete de sangue escorrendo de sua testa. A realidade do que tinha acabado de acontecer caiu sobre Sérgio como uma tonelada de tijolos. Não pode ser."
Ele começou a gritar por ajuda. Socorro! Alguém ajuda! Enquanto isso, Beatriz ainda estava dentro do carro deles, imóvel, olhando para o volante como se estivesse em transe. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Ela sabia que tinha feito algo terrível, mas não conseguia processar. Tudo parecia um pesadelo distante. Logo, os sons das sirenes romperam o silêncio da estrada. Uma ambulância chegou primeiro, seguida por um carro dos bombeiros. O motorista do caminhão que havia presenciado o acidente havia chamado socorro. Os paramédicos desceram a ribanceira rapidamente, mas quando verificaram o homem no carro, apenas confirmaram o que Sérgio já temia. Ele estava morto. Um dos policiais se aproximou de Sérgio, que estava ajoelhado ao lado do carro capotado, olhando para as mãos sujas de sangue. Senhor, precisamos que você se afaste, por favor. Sérgio levantou-se lentamente, suas pernas tremendo. Eu tentei salvá-lo, mas ele já estava... O policial assentiu, colocando uma mão reconfortante no ombro de Sérgio. Vamos cuidar de tudo aqui. Você está bem? Tem ferimentos? Sérgio balançou a cabeça, mas sua mente estava longe. Ele só conseguia pensar em Beatriz. Ela estava lá em cima, sozinha no carro. E ela estava grávida. Como aquilo poderia ter acontecido? Minutos depois, os policiais se aproximaram do carro deles. Beatriz ainda não tinha saído. Quando a porta se abriu, ela olhou para os policiais, seus olhos cheios de medo e arrependimento. Quem estava dirigindo? Perguntou um dos policiais, seu tom direto e profissional. Sérgio, sem hesitar, deu um passo à frente. Fui eu. Beatriz, que até então não tinha falado nada, abaixou a cabeça. O silêncio dela falou mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ela sabia o que Sérgio estava fazendo. Os policiais trocaram olhares antes de algemá-lo. Você vai precisar vir conosco para prestar depoimento. Enquanto era levado até a viatura, Sérgio olhou uma última vez para Beatriz. Ela ainda estava chorando, mas havia um alívio silencioso em seu olhar. Ele não queria que seu filho nascesse com a mãe presa. Essa era a única coisa que passava pela cabeça dele enquanto as portas da viatura se fechavam e ele era levado embora, sem saber o que o aguardava no futuro. Sérgio estava sentado no banco dos réus, o coração acelerado. Ele ouvia atentamente cada palavra que o juiz proferia, mas parecia que tudo ao seu redor estava embaçado, como se o mundo tivesse perdido o foco. O julgamento havia sido rápido, muito mais rápido do que ele esperava. Afinal, o homem que morrera no acidente era uma pessoa influente, admirada por todos que o conheciam, uma figura pública e respeitada na sociedade. Isso acelerou o processo e tornou a condenação de Sérgio inevitável. O juiz fez uma breve pausa antes de continuar, sua voz soando fria e imparcial. Pela responsabilidade criminal no acidente que resultou na morte de João Vasconcelos, o réu, Sérgio Almeida, é condenado a 5 anos de prisão. Beatriz, sentada no fundo da sala do tribunal, não reagiu imediatamente. Ela estava lá, mas seu olhar parecia distante, vazio, como se ela não acreditasse no que estava acontecendo. Sérgio olhou para ela uma última vez antes de ser levado pelos oficiais. Não havia raiva em seu coração, nem arrependimento pela mentira que contou. Ele sabia que estava salvando Beatriz e seu futuro filho. Só que agora, tudo parecia desmoronar. Quando ele olhou para o outro lado da sala, viu sua mãe, Francisca. Ela estava com o rosto encharcado de lágrimas, tentando manter-se forte. O choro dela ecoava pela sala, e seu coração se partiu ao ver a dor estampada no rosto da mulher que o criou com tanto carinho. Francisca tentou se aproximar dele antes que os policiais o levassem, mas foi contida. "Meu filho! Sérgio, meu filho!" Ela gritou enquanto os oficiais a seguravam. Sérgio foi levado sem poder abraçar a mãe e sentiu o peso do que o aguardava.
Uma nova vida estava para começar, mas não da maneira que ele tinha planejado. Na prisão, os dias passavam lentamente, cada um igual ao anterior. Sérgio se adaptava à rotina fria e mecânica do lugar. As noites eram longas e solitárias, e os pensamentos sobre Beatriz e o bebê o atormentavam. Será que ela estava bem? Como estava o filho deles? Essas perguntas ecoavam em sua mente, mas ninguém trazia respostas, pelo menos até que sua mãe o visitou pela primeira vez. Francisca entrou na sala de visitas com um sorriso, mas Sérgio percebeu imediatamente que era forçado. Ela tentava ser forte por ele, mas o sofrimento estava estampado em seu rosto. "Como você está, filho?" perguntou ela, sua voz trêmula, enquanto se sentava à sua frente. Sérgio tentou responder com firmeza, embora por dentro estivesse desmoronando. "Estou bem, mãe. Como estão as coisas lá fora?" Francisca contou sobre sua rotina, como estava cuidando da casa e como sentia a falta dele. Tentou falar sobre assuntos leves, mas a tristeza que ela tentava esconder era evidente. Sérgio sabia que sua prisão estava pesando nela mais do que queria admitir. Ao final da visita, ela segurou as mãos dele com força, como se não quisesse soltá-lo. "Eu te amo, meu filho, e vou estar aqui, não importa o que aconteça." Ele apenas assentiu, tentando engolir o nó na garganta. Vê-la partir foi como sentir uma parte de si mesmo sendo arrancada. Beatriz demorou para visitá-lo. Sérgio esperava ansioso pelo dia em que ela finalmente aparecesse, imaginando como seria vê-la novamente, como seria ouvir as novidades sobre a gravidez. 2 semanas se passaram até que, finalmente, ela entrou pela porta da sala de visitas. Ela estava diferente, mais pálida, e havia algo em seu olhar que Sérgio não conseguia decifrar. Ele se levantou rapidamente, ansioso para falar com ela. "Bia, que bom que você veio. Como está o bebê?" Ela ficou em silêncio por alguns instantes, evitando o olhar dele. Então, com a voz embargada, ela soltou a bomba. "Eu perdi o bebê, Sérgio." O chão parecia desabar sob os pés de Sérgio. O ar escapou de seus pulmões e ele sentiu uma dor aguda atravessar seu peito. Não pode ser." Ele tentou segurar a mão dela, mas Beatriz recuou levemente. Ele chorou ali, diante dela, sem vergonha. O filho que ele tanto esperava, pelo qual ele havia sacrificado sua liberdade, agora se fora. Beatriz, com o rosto frio e os olhos vazios, não conseguiu consolar o marido. Eu sinto muito, Sérgio." Depois daquele dia, Beatriz não voltou por 2 longos meses. Quando finalmente reapareceu, sua expressão era ainda mais dura, séria. Dessa vez, ela não se sentou nem por um segundo. Assim que entrou, foi direta ao ponto. "Sérgio, eu não posso mais continuar com isso. Eu quero terminar." Sérgio olhou para ela, confuso. "O que você está dizendo, Beatriz? Como assim terminar? Eu estou aqui por você. Eu fiz isso por você." Ela balançou a cabeça, desviando o olhar, incapaz de encará-lo. "Eu não aguento mais esperar, Sérgio. 5 anos, eu não consigo. Desculpa." Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Beatriz saiu da sala, deixando Sérgio com as palavras presas na garganta. Ele ficou ali, parado, por alguns segundos, processando o que havia acabado de acontecer. Quando voltou para a cela, sentiu uma raiva crescer dentro dele. Ele tinha sacrificado tudo por ela, e ela o abandonou sem sequer hesitar. "Ela terminou com você, não foi?" perguntou Marcos, seu colega de cela, enquanto Sérgio entrava. Sérgio, com os olhos vermelhos de raiva e dor, assentiu. "Sim, ela me deixou." Marcos suspirou. "Aconteceu comigo também. Tinha uma namorada, mas quando fui preso, ela não quis mais saber de mim. Foi embora sem olhar para trás." As palavras de Marcos, embora tristes, não trouxeram consolo a Sérgio. Ele não esperava que Beatriz fizesse o mesmo. A raiva e o vazio eram esmagadores.
5 meses depois, Sérgio recebeu a notícia que nunca imaginou ouvir. Sua mãe, Francisca, havia falecido de um ataque cardíaco. Ele foi liberado temporariamente para comparecer ao enterro, mas quando chegou ao cemitério, percebeu que algo estava faltando. Beatriz não estava lá. Ele olhou ao redor, esperando vê-la em algum lugar, mas ela não apareceu. A ausência dela pesava mais do que ele queria admitir. Quando o enterro terminou, Sérgio voltou para a prisão, sentindo-se como uma casca vazia. O amor da sua vida o abandonara, e agora sua mãe, a única pessoa que restava para lhe dar apoio, também se fora. O silêncio de sua cela naquela noite foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo eco de sua própria dor e solidão. Os dias na prisão passaram arrastados para Sérgio. Cada amanhecer parecia igual ao anterior, e os 5 anos que tinha que cumprir pareciam se estender por uma eternidade. Mesmo tendo bom comportamento e cumprindo todas as regras, os boatos sobre tentativas de aumentar sua pena o deixavam inquieto. Sabia que, para muitos, sua punição havia sido leve demais. Afinal, o homem que morreu no acidente era influente, e a pressão pública por justiça foi imensa. Durante esse tempo, Sérgio acompanhava de perto a vida de seu colega de cela, Marcos. O amigo estava preso por um crime menor, mas isso não impediu que sua relação com a namorada fosse conturbada. Marcos terminava e reatava com a mesma mulher repetidamente. Sérgio observava de longe, ora com um certo alívio por não ter que lidar com esses dramas, ora com uma pontada de inveja por Marcos ainda ter alguém. Por mais complicada que fosse a relação do amigo, ele tinha alguém que se importava com ele, enquanto Sérgio passava os anos sem qualquer notícia de Beatriz. Ele não entendia como Beatriz podia ser tão ingrata. Apesar do término e de tudo o que havia acontecido, ele havia se sacrificado por ela, assumindo a culpa para que ela e o bebê, que tragicamente não sobrevivera, pudessem ter uma vida melhor. Mas Beatriz não fez nem o esforço de aparecer uma vez sequer nos 5 anos em que ele esteve preso. Quando finalmente o dia da liberdade chegou, não havia ninguém o esperando do lado de fora. Sérgio respirou fundo, sentindo a brisa da manhã em seu rosto, mas não encontrou conforto. Estava só. Pegou seus poucos pertences e caminhou até o único lugar que ainda lhe parecia familiar: a casa de sua mãe. O caminho até a casa foi silencioso, com os sons da cidade contrastando com o turbilhão de pensamentos em sua cabeça. Ele se perguntava como a casa estaria. Sabia que, após a morte de Francisca, ninguém mais havia cuidado do lugar. Era o último laço que tinha com sua vida antes da prisão, e voltar para lá parecia ser o único passo possível. Ao chegar à rua, Sérgio parou, sentindo o coração acelerar. A casa, que ele esperava encontrar abandonada e empoeirada, estava impecavelmente cuidada. O jardim, que sua mãe tanto amava, florescia com plantas que ele nem lembrava de estarem ali antes. Na entrada, uma família estava reunida: um homem, uma mulher e 2 crianças pequenas. Sérgio franziu a testa, confuso, enquanto se aproximava. "Com licença", ele disse, tentando manter a voz calma, embora uma sensação estranha começasse a tomar conta dele. "Essa casa era da minha mãe. Eu morava aqui." O homem que estava com as crianças olhou para Sérgio com uma expressão de confusão e desconfiança. "Desculpa, mas acho que você está enganado. Compramos essa casa há mais de 4 anos. Sérgio sentiu o estômago revirar. 4 anos? Não, isso não pode estar certo. Eu estive preso, mas essa casa era da minha mãe. Ela morreu e nunca venderia a casa." O homem coçou a cabeça, percebendo o desconforto de Sérgio. "Acho que há algum mal-entendido. Nós compramos a casa de uma mulher chamada Beatriz. Ela era a dona." Ao ouvir o nome de Beatriz, Sérgio congelou. Era como se o tempo parasse por um instante. Beatriz? Como ela poderia ter vendido a casa de sua mãe? Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
mas tudo fez sentido em sua mente de uma vez. Beatriz, de alguma forma, havia se aproveitado da ausência dele para vender a casa. Aquela casa, o único lugar que restava da sua vida antes de tudo desmoronar. Sem dizer mais nada, Sérgio deu meia volta, deixando a família para trás. Ele mal ouviu o homem chamando por ele, tentando explicar algo mais. Seu coração estava acelerado, a raiva borbulhando em seu peito. Cada passo que dava parecia pesar mais do que o anterior. Ele sabia que teria que entrar na justiça para recuperar a casa, mas sabia também que isso levaria tempo. Tempo que ele não tinha e paciência que já estava esgotada. Agora, sua preocupação mais imediata era outra. Onde dormiria naquela noite? Sérgio caminhou pela cidade, os pés pesados pelo cansaço e pela frustração. Tentou se lembrar de algum amigo, algum parente que pudesse ajudá-lo, mas após 5 anos atrás das grades, seu círculo de apoio era praticamente inexistente. A única opção que lhe restou foi um abrigo para moradores de rua. Ao chegar ao abrigo, foi recebido com olhares de compaixão e desconfiança. Sentiu-se deslocado, como se o tempo que passou preso o tivesse transformado em alguém diferente, alguém que não se encaixava mais na sociedade. O espaço era apertado, com camas lado a lado e um cheiro forte de umidade. Era um teto, mas nada ali trazia consolo. Durante a primeira noite no abrigo, a raiva de Beatriz o consumia. Ele tentava entender como ela podia ter sido tão cruel, tão calculista. Ela havia vendido a casa que pertencia à sua mãe, a única coisa que ele tinha. E agora não havia mais nada. Nos dias seguintes, Sérgio começou a procurar emprego. No entanto, ele rapidamente se deparou com a dura realidade que tantos ex-presidiários enfrentam. Ninguém queria contratar alguém com antecedentes criminais. Sinto muito, mas estamos buscando alguém com outro perfil. Era o que ouviu inúmeras vezes, de maneira polida ou direta. Em uma pequena entrevista para uma vaga em uma loja de conveniência, o gerente foi mais sincero do que os outros. Olha, eu entendo sua situação, mas tenho que pensar na segurança dos meus clientes. Você esteve preso por um crime sério. Não posso arriscar. Sérgio agradeceu educadamente, mas por dentro sentia o peso do fracasso crescente. Cada porta fechada era mais um golpe, mais uma confirmação de que sua vida havia sido irremediavelmente destruída. Sérgio encarava o entrevistador do outro lado da mesa, tentando controlar a ansiedade que subia em seu peito. A busca por emprego até aquele momento tinha sido uma sucessão de portas fechadas, mas desta vez algo parecia diferente. O homem à sua frente, um sujeito de meia idade com barba mal feita e olhos cansados, parecia mais interessado em preencher a vaga do que nos detalhes do passado de Sérgio. Então você está querendo ser guarda florestal, né? O entrevistador disse, olhando de relance para o currículo de Sérgio, como se não estivesse realmente interessado no que estava escrito ali. Esse trabalho não atrai muita gente. É longe, isolado, cercado por mata. Não tem muito luxo. Sérgio assentiu, tentando não demonstrar o alívio que começava a surgir. Eu não me importo com isso. Preciso de um emprego e... Bom, eu gosto da ideia de ficar longe de tudo por um tempo. O entrevistador deu de ombros. Olha, a verdade é que ninguém quer esse emprego. A cabana onde você vai ficar é simples, mas tem o básico. O importante é cuidar da área, garantir que ninguém esteja fazendo algo que não deveria, tipo caça ilegal ou desmatamento. É só isso. Se fizer seu trabalho direito, não me importo com o seu passado. Posso contar com você para isso? Com certeza. Sérgio respondeu rapidamente, sem hesitar. Ele estava disposto a qualquer coisa. Ótimo, o homem disse, entregando um chaveiro com uma chave enferrujada e um mapa. Aqui estão as chaves da cabana e o mapa da região. Você pode começar amanhã mesmo. Sérgio pegou as chaves com um sorriso aliviado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha uma chance de recomeçar. A cabana ficava no meio da floresta, cercada por árvores altas e uma sensação de isolamento total. Era o tipo de lugar que muitos evitariam, mas para Sérgio, aquele silêncio e solidão eram exatamente o que ele precisava.
A cabana em si era simples, mas tinha tudo o que ele poderia querer. Havia uma cama confortável, uma pequena geladeira, um banheiro com água quente e uma mesa onde ele podia organizar seus papéis e anotações sobre a área que deveria vigiar. Na primeira noite, Sérgio se acomodou no lugar e olhou ao redor, satisfeito com a paz que encontrou. A única companhia que tinha eram os sons da floresta, os grilos, o vento nas folhas e, ocasionalmente, o uivo distante de algum animal. Aquilo era tudo o que ele precisava. Depois de anos de tumulto, a tranquilidade era bem-vinda. Os dias passaram lentamente e Sérgio se adaptou à nova rotina. Trabalhar como guarda florestal era uma tarefa simples. Ele fazia suas rondas diárias, garantindo que a área estivesse preservada e que não houvesse nenhuma atividade ilegal. E à noite, ele voltava para a cabana, onde dormia com a serenidade que há muito havia perdido. Com o tempo, Sérgio teve a ideia de morar ali permanentemente. Ninguém o incomodava, e ele sabia que não precisaria explicar sua história a ninguém. Era como se tivesse encontrado um esconderijo, um refúgio onde ninguém podia alcançá-lo. Ele começou a levar mantimentos para a cabana, estocando o suficiente para viver por longos períodos, sem precisar sair. Tudo estava indo bem. Por meses, Sérgio sentiu uma paz que pensava ser impossível alcançar. Mas em uma noite fria de inverno, tudo mudou. Era uma noite como qualquer outra, até que Sérgio foi acordado por um som diferente. Ele se levantou da cama, ainda meio sonolento, e olhou pela janela. Lá fora, a escuridão da floresta parecia impenetrável, mas o barulho continuava. Parecia um choro, um som suave e frágil que cortava o silêncio da noite. Confuso, Sérgio pegou uma lanterna e, com cautela, abriu a porta da cabana. O frio da noite o atingiu imediatamente, mas o que viu o deixou ainda mais atônito. Um bebê enrolado em um cobertor estava na entrada de sua cabana. Mas o que... Sérgio murmurou, abaixando-se para pegar a criança. O bebê chorava baixinho, como se tivesse sido abandonado ali há pouco tempo. Desorientado e preocupado, Sérgio levou o bebê para dentro e o enrolou em uma coberta mais quente, tentando aquecê-lo. Ele não sabia o que fazer. A cabana era isolada e as opções para encontrar ajuda eram limitadas. Na manhã seguinte, ainda atordoado com o que havia acontecido, Sérgio decidiu procurar ajuda. Ele lembrou-se de um pequeno vilarejo próximo, onde havia uma médica, Fernanda, conhecida por ajudar os moradores da região. Com o bebê nos braços, ele partiu em direção ao vilarejo, sem saber o que esperar. Fernanda ficou surpresa ao ver Sérgio chegar com o bebê. "Você encontrou ele onde?" ela perguntou incrédula. "Na porta da minha cabana de madrugada", Sérgio explicou, ainda sem acreditar totalmente no que havia acontecido. "Ele estava sozinho, não sei como sobreviveu ao frio." Fernanda balançou a cabeça, chocada. "Isso é inacreditável. Deixe-me dar uma olhada nele." Depois de um exame rápido, a médica suspirou aliviada. "Ele está bem. Felizmente não pegou nenhuma doença por causa do frio, mas é um milagre. Alguém o abandonou deliberadamente e se você não o tivesse encontrado, ele poderia não ter sobrevivido." Sérgio ficou em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e responsabilidade. Fernanda lhe deu algumas instruções básicas sobre como cuidar do bebê e perguntou: "O que você vai fazer agora?" "Não sei", ele respondeu, olhando para o pequeno nos seus braços. "Mas acho que não posso simplesmente deixá-lo. Alguém precisa cuidar dele." Fernanda sorriu suavemente. "Parece que ele já encontrou quem cuide." Sérgio voltou para a cabana com o bebê, que ele passou a chamar de Felipe. Cuidar do pequeno trouxe uma nova rotina para sua vida. Os dias deixaram de ser tão solitários, e a responsabilidade de cuidar de alguém trouxe um novo propósito para sua existência. Com o tempo, Sérgio também se aproximou mais do vilarejo. Ele já tinha um dinheiro guardado e, com a ajuda de Fernanda, alugou uma pequena casa por lá.
Embora ainda trabalhasse como guarda florestal, agora ele passava mais tempo no vilarejo, onde Felipe podia crescer com mais conforto e segurança. Fernanda visitava Sérgio com frequência, sempre verificando como o bebê estava. Ela se tornou uma amiga valiosa e uma companhia constante, e pela primeira vez em muito tempo, Sérgio se sentia feliz. Felipe havia mudado sua vida completamente, e agora ele tinha algo pelo que lutar e viver. Sérgio olhava para Felipe, que brincava com alguns brinquedos simples que ele havia conseguido para o menino. A criança já começava a dar seus primeiros passos e balbuciava algumas palavras desconexas, o que aquecia o coração de Sérgio. Para ele, Felipe já era como um filho, e a cada dia que passava, o vínculo entre os dois se tornava mais forte. Mesmo assim, uma parte dele não conseguia ignorar o mistério de como Felipe havia chegado à sua porta. Ele sentia que precisava de respostas, por mais que soubesse que essas respostas poderiam não ser fáceis de encontrar. Sérgio havia feito algumas tentativas de descobrir quem havia abandonado o bebê, mas não era uma tarefa simples. A região onde ele trabalhava era isolada, e as poucas pessoas que viviam por ali não sabiam de nada. No entanto, em uma de suas rondas, ele resolveu explorar um vilarejo vizinho. Era um lugar pequeno, com menos de 50 habitantes, mas, com alguma sorte, ele poderia encontrar alguma pista. No vilarejo, Sérgio conversou com algumas pessoas, até que uma das mulheres mais velhas do lugar comentou algo que chamou sua atenção. Tem uma moça aqui que estava grávida, sabe? Ela vivia dizendo que não queria o bebê, que a vida era muito dura para cuidar de uma criança. Depois, de um dia para o outro, ela apareceu sem barriga e disse que tinha perdido o bebê. Mas a gente aqui achou muito estranho. Ela nunca falou de hospital, nada. E agora parece que está de mudança. Vai morar na cidade grande. Essas palavras acenderam um alerta na mente de Sérgio. Ele perguntou onde a jovem morava, e a mulher lhe deu um endereço, mencionando que a tal moça estava arrumando as malas para ir embora nos próximos dias. Decidido a confrontá-la, Sérgio seguiu para o endereço indicado. Ao chegar na casa simples da jovem, ele sentiu um misto de nervosismo e raiva. Quando a porta se abriu, a mulher que o atendeu ficou claramente desconcertada ao vê-lo. "Posso ajudar?" Ela perguntou nervosa, olhando ao redor como se quisesse garantir que ninguém estava por perto. Sérgio não perdeu tempo. "Eu sei quem você é. Precisamos conversar. Agora." A jovem hesitou, mas ao ver o semblante sério de Sérgio, concordou com um aceno de cabeça. "A gente pode ir para um lugar mais reservado", disse ela, claramente desconfortável. Os dois caminharam até um local afastado onde não havia ninguém por perto. Assim que pararam, Sérgio foi direto ao ponto. "Você deixou um bebê na minha porta, não foi?" A mulher ficou em silêncio por um momento, mas sua expressão nervosa não deixava dúvidas. "Eu não podia criar aquela criança", ela disse sem tentar negar. "Eu sou pobre, o pai dele é um traste. Eu não tinha como dar uma vida boa para ele." Sérgio respirou fundo, tentando controlar a raiva que sentia. "E você achou que abandonar ele na porta de alguém no meio da floresta era a melhor solução?" Ela abaixou a cabeça, visivelmente constrangida. "Eu sabia que tinha gente na cabana, que você estava lá. Eu não queria fazer isso, mas não tive escolha. Eu deixei ele no lugar mais longe que eu podia, onde não tinha câmeras nem nada. Eu não queria que ninguém me encontrasse." "Você poderia ter ido a um hospital ou ao menos procurado ajuda", retrucou Sérgio, com a voz carregada de frustração. "Mas não, você o deixou no meio do nada, no frio." A jovem mordeu o lábio inferior, sem saber o que responder. Eu sinto muito, de verdade." Sérgio a encarou por mais alguns segundos, lutando com a vontade de denunciar o que ela tinha feito. Mas, no fundo, ele sabia que não iria fazer isso. "Você acha que eu vim aqui para devolver o bebê ou para te denunciar?" perguntou ele finalmente. A mulher levantou os olhos, surpresa pela pergunta. Não sei." Sérgio balançou a cabeça. "Eu não vou te denunciar.
Eu só queria entender por que você fez isso, mas eu já decidi que vou cuidar de Felipe. Ele é meu filho agora. A jovem assentiu aliviada. Obrigada, eu espero que ele tenha uma vida melhor do que a que eu poderia dar. Sem dizer mais nada, Sérgio virou as costas e foi embora, sentindo uma mistura de alívio e amargura. Ele sabia que tinha tomado a decisão certa ao cuidar de Felipe, mas ainda assim o abandono da criança lhe pesava. Quando voltou ao vilarejo, Sérgio procurou Fernanda e contou tudo o que havia descoberto sobre a mãe biológica de Felipe. A médica ficou incrédula. Ela realmente o deixou no frio, assim? É inacreditável! Como alguém pode fazer isso? Fernanda esbravejou, claramente revoltada. Sérgio suspirou, balançando a cabeça. Sim, ela disse que não tinha escolha. Mas eu não vim aqui para julgar. Só queria que você soubesse. Eu vou continuar cuidando dele, independente de tudo isso. Fernanda olhou para Sérgio com uma expressão mais suave, mas ainda havia tristeza em seus olhos. Eu fico feliz que Felipe tenha encontrado você, Sérgio. Ele é um menino especial e precisa de alguém que o ame. Foi então que Sérgio, intrigado por algo que Fernanda havia mencionado antes, resolveu perguntar. Fernanda, por que você mora aqui? Uma médica talentosa como você, em um lugar tão afastado? Fernanda desviou o olhar, visivelmente tocada pela pergunta. Sua expressão endureceu por um momento e ela respirou fundo antes de responder. Perdi um filho, faz 5 anos. Foi devastador. Eu não consegui continuar com a vida que tinha. Precisava me afastar de tudo. Acabei vindo parar aqui, onde encontrei pessoas boas e um pouco de paz. Acho que é por isso que gosto tanto de cuidar de Felipe. Ele me lembra do meu filho, de alguma forma. O silêncio se instalou entre eles por alguns segundos. Sérgio, surpreso com a história de Fernanda, sentiu um peso diferente em relação à amizade deles. Fernanda, ele disse suavemente, você pode visitar Felipe sempre que quiser. Ele já se afeiçoou a você. Ela sorriu, os olhos brilhando de emoção. Obrigada, Sérgio. Isso significa muito para mim. Os dois se olharam com uma compreensão silenciosa. Embora viessem de passados dolorosos, de alguma forma, Felipe havia unido suas vidas e dado um novo significado a ambas. Sérgio havia finalmente conseguido levar a justiça adiante no caso da casa de sua mãe. Não era tanto pelo valor da casa ou por querer morar lá, mas sim pela injustiça que havia sido feita. Ele sabia que Beatriz havia agido de maneira ilegal ao vender a casa de sua mãe sem seu consentimento, e ele estava determinado a reparar essa injustiça. O processo judicial estava em andamento, e enquanto isso, a vida de Sérgio com Fernanda e seus filhos seguia em paz. Felipe estava com 2 anos, correndo pela casa com sua energia contagiante. Ele era um menino feliz, sempre rindo e descobrindo o mundo ao seu redor. Era evidente que a ligação entre Sérgio e Fernanda se aprofundava a cada dia. Embora ambos insistissem que eram apenas amigos, o vínculo que haviam formado por causa de Felipe os aproximava de maneira que até as pessoas ao redor começavam a notar. Eles saíam juntos com o garoto e, para quem via de fora, pareciam um casal em perfeita sintonia. Em uma tarde tranquila, Sérgio apareceu na casa de Fernanda com um presente em mãos. Era o aniversário dela e ele queria fazer algo especial para mostrar o quanto ela era importante para ele. Feliz aniversário, Fernanda, disse Sérgio, estendendo um pequeno embrulho. Ela sorriu ao pegar o presente surpresa. Sérgio, você não precisava. Eu sei, mas quis te dar algo, ele respondeu um tanto nervoso, observando-a abrir o pacote. Dentro havia uma pulseira simples, mas com um charme especial, algo que ele sabia que combinava com a personalidade dela. Fernanda olhou para a pulseira com admiração e, sem hesitar, se aproximou e deu um beijo em Sérgio. Ele ficou imóvel por um segundo, com o coração acelerado, e logo após o beijo, seu semblante ficou sério, o que fez Fernanda se afastar levemente. O que foi? Você não gostou? Ela perguntou, notando a mudança na expressão de Sérgio. Não,
não é isso. Ele começou, parecendo desconfortável. Eu preciso te contar algo antes de qualquer coisa. Fernanda franziu o senho, confusa. O que você quer dizer? Sérgio respirou fundo, reunindo coragem. Eu fui preso, Fernanda. Passei 5 anos na cadeia por algo que eu não fiz. Eu tomei a culpa por minha ex, Beatriz. Ela estava grávida na época e eu achei que estava fazendo o certo, protegendo ela e o nosso filho. Mas tudo deu errado. Fernanda permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo o que ele havia dito. Ela olhou para ele com seriedade, mas sem julgamento. Sérgio, isso não muda nada. O que você fez foi por uma boa razão, mesmo que tenha sido uma escolha difícil. Eu acredito em você e isso não altera o que eu sinto. O alívio que tomou conta de Sérgio foi imediato. Ele havia temido que seu passado pudesse criar uma barreira entre eles, mas as palavras de Fernanda o tranquilizaram. Depois daquele dia, o relacionamento deles deixou de ser apenas amizade. O romance floresceu, e em poucos meses eles formalizaram o namoro. Pouco depois, o namoro virou noivado e, em seguida, casamento. Fernanda logo descobriu que estava grávida, e a notícia trouxe uma felicidade indescritível para os dois. Quando Sofia nasceu, eles se sentiam completamente realizados. Felipe, agora com 7 anos, adorava sua irmãzinha e a protegia com todo o amor e carinho que só um irmão mais velho poderia oferecer. A vida de Sérgio com sua nova família era tudo o que ele jamais imaginou ser possível. As dificuldades do passado pareciam distantes, e ele acordava todos os dias com uma sensação de gratidão pela vida simples, mas repleta de amor, que havia construído ao lado de Fernanda. Contudo, o passado ainda tinha algumas pontas soltas para serem resolvidas. Um dia, Sérgio recebeu uma intimação para comparecer ao tribunal. Beatriz estava sendo julgada por fraude, e ele teria que testemunhar contra ela. A ideia de reencontrá-la o deixou inquieto. Ele não a via há muitos anos, desde que saiu da prisão, e não sabia o que esperar. Quando chegou ao tribunal, Sérgio mal reconheceu Beatriz. Ela estava visivelmente abatida, com o rosto envelhecido e uma expressão cansada. Parecia que os anos não tinham sido gentis com ela. Ao longo do julgamento, ficou claro que Beatriz havia se envolvido profundamente no mundo do crime. Para sua surpresa, Sérgio descobriu que não era o único a processá-la. Várias outras pessoas também haviam sido vítimas de suas fraudes. Beatriz foi condenada à prisão com base nas inúmeras provas apresentadas contra ela. Enquanto os guardas a levavam algemada, ela parecia desolada. Contudo, quando seus olhos encontraram os de Sérgio, algo dentro dela mudou. O olhar de derrota deu lugar a um sorriso amargo. Ela sabia que, de alguma forma, ainda poderia feri-lo. Ela parou diante dele, forçando os policiais a esperar por um momento. Sérgio, começou ela, sua voz fria e calculada. Você sabia que anos atrás eu não perdi o bebê de forma natural? Sérgio a encarou confuso. Do que você está falando? Ela deu um sorriso cínico, saboreando cada palavra que estava prestes a dizer. Você realmente achou que eu perdi o bebê de forma natural? Que foi o destino cruel? Não, Sérgio, eu escolhi não ter aquele filho. Eu mesma causei isso. As palavras de Beatriz atingiram Sérgio como um soco. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés, enquanto a verdade o golpeava com uma força esmagadora. Durante todos esses anos, ele acreditava que a perda do bebê tinha sido uma tragédia fora de seu controle. Ele se culpava por não ter feito o suficiente, por ter sido ausente, por não ter protegido Beatriz da dor que ela dizia sentir. Mas agora, tudo fazia sentido de maneira distorcida e cruel. Você fez isso de propósito? Ele balbuciou, ainda incapaz de acreditar no que ouvia. Sérgio ficou sério enquanto Beatriz era levada. Ela se sentiu satisfeita naquele momento. Porém, ao ser colocada no carro da polícia, viu uma cena que a fez chorar. Sérgio estava ao lado de sua esposa
e de seus 2 filhos. Ele sorria, feliz. Beatriz chorou, pois aquela sensação de ser amada era algo que ela nunca mais teria. E embora ela tenha tirado um filho dele, a vida lhe deu mais 2. Assim, Beatriz foi levada para a prisão, onde passaria longos anos em uma cela fria e solitária. Sérgio voltou para casa, ao lado de sua esposa e de seus 2 filhos. Ele jamais imaginou que poderia ser tão feliz. Apesar dos golpes que a vida lhe deu, no fim, ele não poderia estar mais contente. Assim, Sérgio viveu ao lado de Fernanda por muitos anos, sendo muito feliz com a família que tanto amava.